Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manhã linda na meditação da palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo as multidões, o levaram assim como ele estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, lá atrás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. Queridos, vamos pensar um pouco nessa passagem. Que coisa linda, né? Entra na cena, está todo mundo no barco, você também está lá dentro desse barco. E aí eles estão atravessando, indo para o outro lado. Jesus tinha feito muita coisa, tinha ensinado, tinha sido mestre, tinha curado. E ele entra naquele barco, o cansaço dele era tanto, ele vai lá para trás e ali ele dorme, deitado em cima de um travesseiro. Então esta é a cena que você está entrando junto. E aí vem um enorme de um vendaval. Água entrando pelo barco, aquele barco chacoalhando, e Jesus dormindo. Eu ficava pensando assim: meu Deus, não caía aguinha nele? O barco estava agitado, aquilo lá estava cheio. Ele estava num local e ele dormia profundamente. Que sono era esse? Como é que ele podia descansar tanto? Será que ele estava parado observando? Não, a Bíblia diz que ele estava dormindo mesmo. E como eu e você precisamos aprender com esta situação, para que a gente possa aprender a se aquietar, independendo do que esteja acontecendo ao nosso redor. É o que a palavra de Deus diz, né? Que nós precisamos, como aqueles discípulos, aprender que ele pode. Aí vem o questionamento. Será que ele está se importando? Será que ele está sabendo que eu estou sem dinheiro para pagar aquela conta? Será que ele viu que meu filho está naquele leito, naquele hospital? Mas será que Deus? Mas será? É assim que nós agimos. Exatamente desta forma que nós agimos. E quando eles chegam diante de Jesus para perguntar, e que nós lemos que ele estava dormindo profundamente, por que será que Jesus dormia profundamente? Você sabe que essa passagem me fez lembrar de outra, né? Que é de Paulo. Paulo também está num barco, né? E aí ele está dormindo e começa a ter um problema sério. Paulo está naquele barco, ele já está não mais dormindo, ele estava ali como prisioneiro e de repente eles começam a ter que tirar as coisas de dentro do barco, começam a jogar fora as coisas. Ele está sendo levado, ele está indo prisioneiro para Roma. E aí as pessoas: nós vamos perecer, e joga carga, joga isso. Deram a ideia: vamos jogar as pessoas, esses prisioneiros. Aí Jesus aparece para Paulo e fala assim: por tua causa, todos eles vão ser preservados. Você ainda vai chegar lá e ainda vai testemunhar. Paulo chega para eles e fala: olha, o Deus a quem eu sirvo diz que ninguém vai morrer. Qual a segurança de Paulo? Porque ele sabia que ele ainda ia ter que falar diante das autoridades romanas. Qual era o segredo de Jesus? Ele sabia o tipo de morte que ele ia ter, ele sabia que ele precisaria entrar em Jerusalém, ele sabia que ele precisava ser condenado, ele sabia que o plano de Deus era perfeito, como Paulo. Queridos, você tem essa noção do que é um plano de Deus perfeito para a tua vida? Você tem a certeza de que ele já tem tudo escrito, determinado, ele sabe o que você precisa de todas as coisas, como te ajudar, como te motivar, como te ensinar? É assim que a palavra de Deus diz. Que coisa linda! Ele estava dormindo porque ele estava descansando nas promessas de Deus. E nesses tempos, nesses dias de pandemia, quantas pessoas passando a noite em claro, não conseguindo dormir porque não sabem, estão desempregados, marido, esposa, não sabe como pagar, como fazer, como o filho vai para a escola. Tudo isso
pode acontecer com a tua vida e com a minha vida. Mas Jesus então se levanta e com autoridade ele simplesmente diz a Bíblia que ele acalmou o vento e disse para o mar, para ele ficar quieto. E aí ele se volta para os discípulos e fala, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé? Olha, meus anjos, na verdade, realmente, muitas vezes eu e você não temos fé. Pelo menos nós não temos essa fé, que é uma fé suficiente para crer, para fazer com que eu e você nos levantemos para ordenar, Satanás, saia da minha casa. Satanás, você não tem poder sobre os meus filhos. Você não tem poder nesta situação. Nós precisamos nos levantar com uma autoridade que nós já temos, com as nossas, até mesmo essa autoridade sobre as nossas emoções. Minha alma aquieta minha alma, porque eu sei em quem eu creio, eu sei que eu vou louvar, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele ainda vai fazer. É uma autoridade que você se levanta até mesmo para falar, eu rejeito o que eu estou vendo, eu rejeito meus sentimentos, eu rejeito essa situação e eu quero levar minha mente cativa a Deus, porque eu quero pensar nas coisas que estão no alto, é do alto que vem o meu socorro, é isso que a palavra de Deus diz. A minha alma, eu ainda vou louvar esse Deus. Eu e você precisamos confiar nele, ele está no teu barco, ele está no meu barco, ele não vai ser pego de surpresa, ele não está com as mãos amarradas, ele não é isso que a palavra de Deus diz. Ele sabe aonde está o teu problema e ele sabe como resolver. A tua parte e a minha é justamente aprender a descansar, esperar, mesmo que o nosso barco esteja mexendo muito. Aprenda a descansar, você será levado por Deus. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei que Ele tem o controle e isso deveria nos bastar. O que Ele está esperando da tua vida e da minha vida é que eu e você simplesmente nos aquietemos para poder saber que Ele é Deus. Oh, queridos, eu gostaria demais de orar com você nesta manhã, colocando isso, as nossas limitações, mas também para que Deus abra os nossos olhos para deslimitar a nossa visão, a nossa maneira de enxergar a situação. Ele está conosco, Ele tem respostas, Ele tem provisão, Ele tem cura e vai cumprir aquilo que é o melhor para você e para mim. Mas nós precisamos crer e confiar. Vamos orar. Pai amado e querido, Senhor, o Senhor está vendo a tempestade, a tormenta. O Senhor está vendo que teus filhinhos, as tuas filhinhas, essas crianças de Jesus estão passando, Pai. Senhor, eu oro nesta manhã e eu te peço em nome de Jesus. Vem, Senhor, com a tua graça, a tua provisão, Senhor. Eu sei que muitas vezes o Senhor mesmo teve que dar a ordem de comando, mas agora o Senhor já nos tem dado autoridade para dizer, sai daqui, monte. Senhor, nós temos autoridade para orar pelos enfermos e dizer, sai enfermidade em nome de Jesus. Nós temos autoridade quando nós vemos que em uma determinada situação, Satanás está cirandando, trazendo confusão, trazendo divisão, briga, gritaria. Nós podemos dizer em nome de Jesus, sai da minha casa, Satanás, sai da minha vida, você não tem autoridade, esta casa é consagrada para Jesus. Os meus negócios que eu tenho são meus porque Deus trouxe, estão nas mãos de Deus e eu sei que Ele vai completar e que eu vou fazer, realizar aquilo que Ele tem para a minha vida. A palavra de Deus diz que aonde eu puser os pés é terra santa, então eu me aproprio de que esse lugar é um lugar de paz, esse lugar é um lugar de harmonia, eu me aproprio da presença de Deus e onde a luz entra, as trevas têm que se dissipar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aprenda, querido, aprenda a você dar ordem, a você expulsar, a você clamar, mas você tem uma parte que você faz com Deus, mas a outra é você com o diabo. A autoridade Ele já te deu para você dizer, saia, Satanás dessa situação, recua, você não tem mais poder sobre a vida do meu filho,
filho. Você não tem mais poder sobre a vida do meu marido. Você não tem mais poder sobre os meus negócios. Em nome de Jesus Cristo. É assim que a palavra de Deus nos ensina e é isso que eu quero ministrar ao teu coração nessa manhã. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a certeza de que Ele é bom, começou a boa obra, já tem te dado autoridade e assim como Ele venceu, nós também vamos vencer. Que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.